Ana Paula Boscati, o que é o corpo? Pô, Michel, essa é uma pergunta, assim, complexa, né? A nossa condição de antropólogo vai tentar pensar o corpo num estatuto um pouco diferente do que as pessoas não antropólogas vão entender, né? As pessoas não antropólogas vão entender o corpo como um lugar onde a biologia reina, né? Então, ele vai estar um pouco enquadrado em estatutos biológicos, corpo a partir, né, de órgãos, né, de olhos, boca, nariz, estômago, e tudo isso, como uma máquina, de alguma forma, vai traduzir a nossa experiência no mundo. O que a antropologia vai fazer é falar, olha, o que a gente está achando que é biológico, na verdade, ele é definido pelo plano da cultura e pela história, né? A história vai modelando um pouco o que é o corpo, a cultura vai modelando o que é o corpo, vai modelando o que é gênero, o que é homem, o que é mulher. Então, tudo isso vai sendo atravessado por uma série, né, de significações que vão mudando, né, de acordo com a dinâmica da vida, né, e como ela vai se expressando no nosso cotidiano. Quando você olha pra essa imagem, o que você vê? Você vê beleza? Você vê feiura? Quem que define o que é uma pessoa bonita? É quem vê? Pois eu digo que é a cultura do momento. Tiveram épocas que um corpo considerado perfeito, hoje em dia com certeza seria considerado inadequado e desleixado. Quer dizer que a beleza, ela não é uma qualidade intrínseca a nada ou ninguém. É a gente, enquanto sociedade, que atribui o valor de bonito ou não a algo ou alguém baseado numa construção cultural que vai se dando ao longo dos tempos. E varia de acordo com os contextos, né, culturais, sociais, históricos, aliados aos interesses comerciais do sistema em vigência. O mito da beleza e a forma como ele manipula a gente hoje em dia foi uma reação do sistema à libertação feminina. Conforme as mulheres foram se emancipando, o sistema encontrou uma forma de continuar controlando os nossos corpos, produzindo uma constante insatisfação pra gente gastar nosso dinheiro, nossa criatividade, nossa energia, nossa vontade de viver, nessa busca constante pra gente se sentir adequadas e dignas de amor e respeito. E aí a nossa autoestima fica dependente do objetivo de alcançar um corpo desejável. Tem um livro super famoso, super importante, que fala sobre esse assunto, né? O mito da beleza, da Naomi Wolf. E eu trouxe aqui um trechinho. O que é mais instigante é que a nossa identidade deve ter como base a nossa beleza, de tal forma que permaneçamos vulneráveis à aprovação externa, deixando o nosso amor próprio, esse órgão sensível e vital, exposto aos outros. E nesse livro, ela traz a sugestão de a única forma que a gente consegue se livrar disso é mudando a nossa percepção de beleza. E daí foi pensando nisso que, em meio a uma nova onda do feminismo, surgiram várias mulheres repensando os padrões estéticos. Inclusive, eu fui uma delas, mas isso é papo pro próximo vídeo. Então quer dizer que o movimento Body Positive foi só um hype? Por volta ali da década de 2010, a internet começou a pipocar de gente como a gente produzindo conteúdo. E aí os padrões de beleza começaram a ser questionados. A nova onda do feminismo veio com tudo e aí começou a rolar muitos questionamentos sobre pressão estética, padrão de beleza, e como isso afeta a nossa saúde mental, nossa saúde física, principalmente dos corpos femininos que são mais afetados. Eu mesma fui uma dessas criadoras que me juntei com várias outras, né? Fui me alimentando, fui me nutrindo de muita informação pra questionar as pressões estéticas que eu sempre sofri muito fortemente na minha vida por ser uma mulher gorda. Eu cheguei a fazer vários vídeos sobre esse assunto na internet e um deles viralizou muito, que foi o Tour pelo Meu Corpo. Vários perfis começaram a postar os seus corpos e foi muito bonito ver as redes sociais virando esse lugar de afirmação, de identidade, de autenticidade, sabe? As pessoas se mostrando do jeitinho que elas são de fato. E daí essa força das redes sociais começou a fazer uma grande pressão no mercado através das consumidoras. E daí o mercado teve que readaptar sua estratégia de marketing, incluindo mais diversidade. E daí os comerciais começaram a trazer muita diversidade, mostrando que as pessoas podem ser bonitas com todas as formas e tamanhos. Eu mesma participei de algumas dessas necessidades que eu considero importantíssimas. E tudo isso foi fruto do movimento mesmo, Body Positive, né? Que chama na gringa, mas aqui no Brasil a gente adaptou pro corpo livre. Ele impulsionou aí a construção de um imaginário coletivo mais inclusivo. E esse movimento todo foi um baita avanço, contribuiu muito pra saúde mental das pessoas, eu inclusive, né? Ajudou a combater transtornos alimentares, transtornos de autoimagem, e isso faz as pessoas ficarem com a saúde mental melhor, né? Acontece que alguns bons anos se passaram e a sensação que eu ando tendo é de que a gente já voltou várias casas em relação a isso. Você concorda? O que você acha sobre isso? Pensa comigo assim, a gente vai até a OMS, conversa com eles e diz assim, ei, precisamos mudar o CID de obesidade. O que nós precisamos é de um CID não para uma pessoa, mas sim para uma sociedade.
sabe? A pessoa que ouve isso vai pensar, nossa, mas que absurdo, você está querendo o quê? Passar a mão na cabeça de quem tem obesidade e isentar ela da responsabilidade de se cuidar? Bom, o que muitos estão chamando de responsabilidade se tornou, na verdade, culpabilização. Essa pessoa, ou a responsabilidade dela de se cuidar, é passar por profissionais que, com falta de ferramentas e até mesmo de opções para tratamento, acabam colocando em cima dela a responsabilidade de resolver um processo que precisa de muito amparo por ser extremamente complexo. É uma situação crônica e não olham assim. Acreditam que não só o emagrecimento é uma forma de cura da obesidade, como também esquecem de pensar na questão da manutenção. Com isso, falta opções de medicamento, impactando na adesão e também no efeito da dieta e, claro, vai aumentar a fila da cirurgia bariátrica. Cirurgia essa que também quem faz a gente precisa entender como que está o acompanhamento pós. Se a gente pensasse no diagnóstico como sociedade, a gente teria ali, então, um impacto de cobrar da produção de alimento, das políticas públicas, também da questão urbana, né, estrutura e transformação da cidade para o movimento das pessoas. E, claro, a gente conseguiria falar melhor sobre o preconceito. Silvia Naidin, o que é o corpo? Eu diria que, do ponto de vista da antropologia, o corpo em si, né, como uma essência, ele talvez não seja nada. Eu acho que o que interessa à antropologia é muito mais como nós fazemos corpo, né? Através de que tecnologias, através de que discursos, através de todo um conjunto de saberes e práticas que produzem corpo. E que a cultura constrói enquanto corpo muito mais do que uma essência, né? Algo que existe em si e sobre o que a cultura vai agir. Que a antropologia tem um pouco, né, essa proposta de não oferecer exatamente as respostas que a gente espera, né? Ou de alguma maneira, o Tim Ingold, ele diz que a antropologia não necessariamente diz aquilo que a gente quer saber, mas ela abala os fundamentos daquilo que a gente pensava que já sabia. Pergunta assim, qual o lugar do corpo com deficiência à luz de uma sociedade neoliberal? Esse corpo tem espaço e lugar para existir? Tá, Pablo, a melhor forma de te responder é a forma que uma intelectual e ativista estadunidense, uma vez, responde a Judith Butler num documentário. Você consegue achar esse documentário no YouTube. O documentário se chama A Filósofa em Todo Gênero. E aí a Butler está discutindo com essa ativista e ela diz assim, é o sistema político que produz a deficiência. A deficiência é uma forma, é um enquadramento teórico, né? É cognitivo. Ela é produzida a partir do nosso olhar. Ela é produzida a partir da nossa forma de pensar. Por que a gente não pensa que deficientes são os espaços que não acolhem esses corpos? Por que a gente pensa que deficientes são os corpos que não se encaixam aos espaços? E aí eu vou voltar para o Foucault. Aquilo que eu falei que é uma manobra nada sutil, que o Foucault está fazendo, é mostrar como esse novo modo de poder, ele altera uma coisa. Essa coisa que ele altera é que agora existe algo para cima do Estado, existe algo para cima da lei, existe algo para cima do soberano. Esse algo se chama a economia, o mercado. E são eles que vão reger as vidas. Agora não são as vidas que produzem a economia, é a economia que produzirá as vidas. E aí, não é... né? Esse corpo é deficiente. Esse corpo é um problema. Não, é o espaço. É o espaço que não tem rampa. É o espaço que não está acessível em braille. O deficiente é o espaço, não é o corpo. E é só para mostrar como a nossa forma de pensar é colonizada por esse sistema de gerar e digerir poder. Que crime a pessoa com deficiência cometeu para se reabilitar à sociedade? E aí eu pensei sobre o processo de reabilitação. Né? Eu fui uma garota com deficiência, né? Eu fui um bebê com deficiência e desde sempre eu conheço essa palavra. E eu conheço esse mecanismo. Todas as pessoas com deficiência conhecem. Só que eu queria perguntar para vocês, mas quando a gente vai falar sobre reabilitação, em outra questão que não for de pessoas com deficiência, eu acho que a gente fala de reabilitação em um sistema prisional. Não é? Quando uma pessoa vai presa, ela passa por um processo de reabilitação para voltar a conviver em sociedade. Não é isso? Deveria ser, né?
É a teoria. O Brasil, infelizmente, trabalha com a teoria e não com a prática. Que crime a pessoa com deficiência cometeu para se reabilitar à sociedade? E de onde a sociedade tirou que a gente vai entrar já se reabilitando? Né? Então, significa que a gente nunca fez parte e que a gente está em processo de reabilitação contínuo? E aí eu sigo a pergunta para vocês. A partir desse ponto de reabilitação contínua e desde o início, por muito tempo na minha vida eu fiz tratamento, como colocam, para poder eu conseguir viver em sociedade. E não porque eu precisava, não porque era uma questão de saúde. Taniele Rui, o que é o corpo? O corpo é uma materialidade que ela suporta, mas ela também é testemunho da nossa existência no mundo, né? É a partir do corpo que a gente vive o mundo, que a gente está nesse mundo. O corpo é um feixe por onde passam as nossas percepções, perspectivas e afetos. Que eu acho que o corpo tanto recebe, como ele também produz coisas. E um corpo vivo, ele também é um agente. Ele funciona, ele deseja, ele tem uma existência viva. O corpo é alguém que sabe, né? É um agente que sabe. Ele conhece, ele sabe das coisas. O corpo ele pode ser território. Ai, porque eu nasci no corpo errado? Corpo errado? Que história é essa de corpo errado? Você não nasceu no corpo errado, não. E se você é uma pessoa cis que usa isso no seu vocábulo, vamos retirar isso? Pessoas trans não nasceram no corpo errado. Olha pra mim, gente, tô lindíssima aqui, querida. Essa história que diz que você nasceu no corpo errado é simplesmente pra te patologizar. Porque parece que a gente não é pertencente nem a gente ao nosso corpo. É isso que querem colocar. Porque é isso também, né? Qual que é o corpo certo? Existe o corpo certo? Se for assim, até a cisgeneridade está no corpo errado. Até porque são diversas as pessoas cis que realizam diversas cirurgias, que às vezes se sentem disfóricas com seus corpos. Não são apenas pessoas trans que são impactadas pela disforia. Existe disforia inúmera. Disforia pela questão territorial, disforia pela questão de classe, disforia por diversas outras violências que acarretam a humanidade. Até porque, gente, não sei se vocês já pararam, mas sempre quando a gente tensiona essa frase, essa análise, é pela perspectiva do outro. Não é você que diz que é o corpo errado, é a outra pessoa que aponta pra você e fala: você é o corpo errado. Bom, meu nome é I got the power. E pra mais conteúdos como esse, é só me seguir aqui nessa rede social. Um beijinho da Anitta e até o próximo vídeo. Eu preciso te contar um segredinho. Todo corpo trans é um corpo não binário. Todo corpo não binário é um corpo trans. Essa ideia de que pessoas não binárias não fazem parte da comunidade trans é completamente errônea e apaga a nossa existência. Se você não tá dentro dessa binariedade construída do conceito de cisgeneridade, automaticamente você é um corpo não binário. Eu tenho visto muita gente falando aqui na internet que pessoas não binárias não são pessoas trans, mas o segredo pra te contar: nós existimos, estamos aqui. Eu sou uma pessoa não binária, eu sou uma pessoa trans e sou não binária. Eu não penso que eu vou ser uma travesti, eu não penso que eu vou ser uma mulher trans. Eu penso que eu sou uma pessoa não binária. Estou muito confortável em ser uma pessoa não binária. Ah, porque todo dia inventa um termo novo e isso vira moda, e é porque tá na moda. Pode até ser um assunto novo pra você, mas a existência de pessoas não binárias não é. E isso vai muito além de linguagem neutra, todes e qualquer forma que você venha se expressar, me tratar no masculino ou no feminino. É apenas entender de que existe a minha identidade, que existem identidades não binárias e que você precisa respeitar e abraçar cada vez mais esse entendimento e os novos entendimentos e as novas discussões. E na dúvida sobre como me chamar de ele, de ela, me pergunte. Ou melhor, não me chame.